Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amados. Quero dar uma justificativa, tanto para os que nos veem nas redes sociais, quanto para os que estão aqui conosco. Nina está há alguns dias com uma dificuldade com esse frio aí. Já fiquem tranquilos, ela fez o teste, não tem nada a ver com Covid-19, tá bom? Apenas uma dificuldade mesmo com o frio. Ela fica com uma tosse alérgica muito forte e depois a tosse vai embora quando o dia esquenta mais. É característica dela. Minha mãe também é dessa forma, é desse jeito. Nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo e o Espírito Santo como pessoa. E para falarmos sobre isso, vamos ficar de pé e vamos falar com Deus. Pedir ao Senhor que nos conduza, nos dirija, nos oriente, nos faça compreender. Eu acho que tem, na verdade, uma classe, né? É uma classe que está aqui embaixo, não é? Mas se é classe, não tem como corrigir, não. Tem que deixar. Tudo bem. Vamos falar com o Senhor. Amado Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos dá a condição de estarmos juntos mais essa manhã. Abençoa aqueles, Santo Deus, que precisam compreender esta necessidade de estarmos juntos como igreja e que sejam exortados pelo teu Santo Espírito para que possamos, Santo Deus, fazer a tua obra com amor. Nos ajude neste momento que o mundo vive e nos ajude a viver da melhor maneira para o Senhor. Perdoa-nos os nossos pecados, Santo Deus, os nossos erros, que são muitos, e nos ajude a viver a transformação pelo Teu Espírito Santo. Nos ajude a falar e viver o que falamos para a glória do Teu nome. Te pedimos que nos oriente hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Os irmãos lembram que nós lemos um texto na semana passada, texto de João, e nós discorremos. Aliás, eu não vi ainda esse vídeo do EBD da semana passada, meus queridos aí da live, eu ainda não vi publicado no YouTube, não é? É necessário verificar isso, porque senão sai da ordem, o pessoal também não acompanha os que estão em casa, e eu também não posso fazer aquela revisão, não é? Para chegar aqui e dizer, comecei, falei até aqui, isso aqui já falei, isso aqui não falei ainda. Apesar de estar tudo esboçado, às vezes a gente adianta alguma coisa, às vezes a gente segura, né? É bom, então, que está lá para a gente ver até onde disse, até as bobagens que a gente às vezes fala. Esses dias, o irmão Edvaldo falou, rapaz, eu gosto de ver também para ver se a gente comete erros. Aí, quando ele cometeu um errozinho, disse, o negócio, eu disse, bem-vindo ao clube, porque isso vive acontecendo comigo, de vez em quando a gente comete deslizes. Então, é uma ferramenta boa, inclusive, para a gente fazer isso, para depois a gente ter a condição de pedir perdão e corrigir alguma bobagem que, porventura, tenha falado. Afinal de contas, nós somos humanos. Eu gostaria de ler, meus irmãos, um texto que está na carta aos Coríntios, no capítulo 12. Aliás, o capítulo 12 aos Coríntios fala muito sobre dom. E nós vamos ver algo no capítulo 12 da carta aos Coríntios que nos ensinará também sobre o Espírito de Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler até o verso 11, que é o verso 11 que nos interessa direitinho, né? Carol e Mel, que ali estavam passeando. Na próxima vez que passear sem pedir, vão tomar bolo aqui na frente da igreja, viu? Carol feliz da vida, fez aniversário. Eu estou achando que Mel, que nesse primeiro ano de casamento, está ali fazendo muita vontade. Eu vou ter uma conversa com ele em gabinete, para a gente resolver essa situação. Meu Deus, quando o marido é ruim, a gente fala, né? Quando o marido é bom demais, a gente quer falar também, né, gente? Aí fica difícil. Diz assim o texto. Parabéns, Mel, pelo carinho, viu?
Isso alegra os nossos corações. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não queremos, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda, quando gentios éreis induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, ou, se quiser traduzir, serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, ou seja, para benefício do todo. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, atribuindo-as individualmente conforme deseja. Guarde esta palavra, deseja. Hoje parece que a gente vai falar de dons espirituais. Não, vamos falar daquele que capacita. Aliás, a gente já fez 2 introduções para falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo, a personalidade que ele tem. Porque a gente às vezes confunde as coisas. A gente pensa que ser pessoa é ter olho, boca, nariz, né? Ser pessoa é ter personalidade. Isso é muito diferente. E é isso que a gente precisa perceber na pessoa do Espírito de Deus. O poder de querer, de amar, de sentir, o poder de direção própria, a intenção que ele tem de fazer as coisas, esse desejar é uma das coisas que a gente vai ver. Mas, para entendermos dom espiritual, como diz Darrell Robinson, ele ensina que dom espiritual é a capacitação dada pelo Espírito de Deus. E é interessante esta definição de dom espiritual, por quê? Porque quando a gente percebe aqui no texto, no verso 6, no verso 7, dizendo, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Aí a gente vê que cai aquela ideia da vaidade de ter o dom espiritual. O dom espiritual não é para destaque de um ou para destaque de alguns, mas é para o benefício comum, como diz a carta aos Efésios, é para a edificação da igreja. E essa capacitação não é dada por um poder, por uma força, por uma energia, como se diz por aí, ou até mesmo por forças da natureza, como é traduzido vento lá tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas por uma pessoa da Trindade. Esta doutrina da Trindade, para nós entendermos, ela não aparece a palavra Trindade na Bíblia, mas aparece a doutrina da Trindade. Eu e o Pai somos um, o Espírito de Deus. E aí a gente vai ver agora esses atributos no Espírito de Deus, esses poderes de amar, de sentir, de querer, de ter consciência própria e de ter direção própria. E a gente toma como base o livro, o esboço de Langston, que ele faz de Strongs, que é outro teólogo que tem uma sistemática formidável. Nós batistas, nós temos uma identificação maior com Langston, com Strongs, exatamente porque ele tem uma forma de explicar a Bíblia que não traz aquelas formas de bolo que a gente costuma ver. Meu irmão, cuidado quando você... Forma de bolo não, receita de bolo. Cuidado quando você vê receita de bolo em religião, desconfie. Tem coisa, inclusive, que é muito difícil de compreender. A gente aceita pelo Espírito de Deus o que está sendo dito e
só quando a gente vai amadurecendo como cristão e conhecendo mais a palavra, porque a palavra é que nos vai mostrar o todo da revelação e o ensino. Aliás, ensino esse que é dado por quem? Pelo Espírito de Deus. Dentro deste processo todo, que nós lemos da carta aos Coríntios, eu queria que a gente compreendesse primeiro que um dos atributos, ou uma das características de pessoa, que é dada ao Espírito de Deus e que já aparece também na mesma primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 10, é este poder de saber. Diz assim: Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Eu vou ler o novo só para o contexto ficar completo, tá certo? Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, quando a gente para pensar sobre o saber de Deus, o conhecer de Deus, a gente pode verificar o verso 11. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Isso falando das coisas de Deus, sem falar que o Espírito de Deus a tudo penetra, a tudo perscruta, a tudo consegue conhecer. Então, um dos atributos do saber vem pelo conhecer. E este texto nos deixa claro esta característica na personalidade, ou de personalidade, de pessoa, na pessoa do Espírito Santo. Uma das provas bíblicas de que o Espírito é pessoa e não uma energia ou uma força que surge, né? Eu me lembro no seminário, seminarista é brincalhão, não é, irmão Pedro? O seminarista ficava dizendo, quer dizer que quando tinha aqueles mais exaltados, achando que o Espírito era um simples poder, dizia, então eu vou chegar na igreja e dizer, Kameha, por favor, meu irmão. Eu achava interessante aquela fala, porque parece que é uma coisa que eu vou receber assim, vai emanar de mim. E tem uns que se sentem bem vaidosos, que parece que o poder de Deus só opera através dele, quando o texto na carta aos Coríntios, capítulo 12, ensina que este é um poder para o bem comum, para o benefício de todos, para a edificação da igreja também, como diz na carta aos Efésios. Meus irmãos, o Espírito virou um artigo de vaidade, de luxo nas igrejas e um ponto de discussão na distorção do texto bíblico. Porque tudo que a gente entende de forma empírica e que o nosso coração, a nossa mente vaidosa quer apresentar, a gente transforma numa distorção terrível. E a televisão todo o tempo apresenta para nós uma ideia de poder e de disputa de poder forte, grande. E a igreja, às vezes, faz o caminho contrário que deveria fazer. A igreja, às vezes, começa a tomar forma de mundo, quando, na verdade, a igreja existe para transformar o mundo. E isso é claro quando diz, não vos conformeis, não tomeis a forma, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é Cristo, a renovação da nossa mente. A própria carta aos Coríntios nos ensina. Então, saber é um dos atributos divinos e da pessoa de Deus, que prova a personalidade, que prova que Deus é pessoa. O outro, querer, nós já lemos, quando lemos esse texto aí todo sobre dons espirituais,
E a gente pode verificar isso no último versículo, no versículo 11 do capítulo 12, desta primeira carta escrita aos Coríntios. Este poder de querer do Espírito de Deus. Que diz assim: mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Em algumas traduções deve estar conforme quer, ou do jeito que quer, da maneira que quer. Esse poder de querer que há no Espírito de Deus é um poder que há em pessoas. Então, há uma personalidade na pessoa do Espírito de Deus. E esse texto é uma das provas disso. Imagine se, de repente, a lâmpada da sua casa tivesse vontade. Só ligasse na hora que ela quisesse, desligasse na hora que quisesse. Não é? Ou o trovão tivesse vontade. Ou, de repente, o fogo tivesse vontade e começasse a queimar na hora que quisesse, ou parasse de queimar na hora que quisesse, ou na sua casa só tivesse energia quando esta energia quisesse passar pelos fios. É uma coisa sem propósito apresentar a pessoa do Espírito, que a Bíblia ensina que tem personalidade, apresentar ele como simplesmente um fenômeno da natureza, ou uma força, uma energia, uma luz, como muitas religiões apresentam pela falta do conhecimento completo da palavra de Deus. É por isso que eu gosto de usar esse esboço de Strong's. Claro que a gente usa outros teólogos para ajudar, como nós falamos aqui na semana passada, sobre Alice McGrath. Nós vamos usar Berkhoff, nós vamos usar Gruden, como nós trabalhamos, quando nós trabalhamos os atributos de Deus, né? Gruden, para mim, é o que fala de atributos de maneira mais completa. Mas sempre tomando como base esse texto, que é um texto mais simples, mais fácil, é um esboço de sistemática de Strong's, feito por Langston. É por isso que, se vocês quiserem encontrar isso, vocês vão encontrar nessa literatura. Além do poder de querer, ele dá e distribui individualmente conforme deseja. Deixa eu explicar essa questão do conforme deseja, porque ainda há outra distorção que fazemos. Pedro, porque é mais feio do que Marcos, ou é Marcos que é mais feio do que Pedro? Rapaz, acho que os dois, todos dois feios, né, gente? Mas vamos, só para ilustrar, não se preocupem não. Vamos dizer que Pedro seja mais feio do que Marcos. Aí o Espírito olha para Pedro, não, ele é muito feio. Eu vou colocar este dom e capacitar Marcos. Marcos é mais bonito. Será que é assim? Será que esse desejar... Pode, meu irmão, obrigado, viu? Eles vêm aqui e fica querendo que eu diga assim, leia Marcos. Rapaz, é Mateus, né? 10:42. Doido para a gente falar isso. Vai ler então. Não é assim. É assim, Pedro? Pedro disse assim, se fosse assim, era para mim, que eu sou mais bonito. Tá vendo, Marcos? Meus irmãos, não pode ser desse. Não é uma vaidade. A gente não é escolhido porque a gente é assim ou assado. Não, é conforme a necessidade da igreja. Essa distribuição divina é exatamente para a edificação do todo, e Deus distribui para que todos desenvolvam este, aquele e aquele dom, para que haja uma completude, a igreja esteja completa na edificação dos santos. E aí nós vamos ter o dom de ensino para uns, o dom de profecia para outros, o dom de curar para outros, e aí toda aquela lista em torno de 16 dons que aparecem em pelo menos 4 textos distintos da Bíblia, nós vamos ver. Romanos 12, nós vamos ver Pedro falando sobre isso, na carta de Pedro nós vamos ver também falando sobre essa lista, a carta aos Efésios, no capítulo 4, nós vamos ver também a lista. Na carta aos Coríntios nós temos pelo menos dois textos que falam, mas nós vamos ver
pelo menos no capítulo 12, vamos ver também Romanos capítulo 12. Às vezes a gente confunde os dois textos. E a gente vai ver esses dons todos. O Espírito distribui como deseja, simplesmente porque olhou e achou a gente legalzinho, bonitinho, mais crente. Ah, aquele ali é santo. Olha como ele é santo, perfeito. Não. A necessidade da igreja é que vai fazer com que a gente exerça. Quando você vê uma igreja capenga, que você falar do pastor, lembre disso. Essa igreja, o pastor é ruim, porque olha para essa igreja. É porque a igreja não trabalha. Talvez o pastor, de fato, não tenha ensinado. Mas Deus capacita os crentes para trabalhar na edificação dos santos. Eu vi uma igreja uma vez, e eu vi que ela estava fervilhando. Ela estava num momento espetacular. E eu comecei a conversar com o pastor. E havia algumas queixas sobre o pastor nesta igreja. O missionário vai para tanto lugar por aí, né? Aí vê cada coisa que vocês precisam ver. E quando eu cheguei nesta igreja, eu disse, pastor, o que é que está havendo? Ele disse, não, meu irmão, a igreja está certa. Eu estou um pouco desanimado no ministério. Aí eu disse, mas eu vejo que a igreja está muito bem. Ele disse, porque quando eu estava bem de saúde, eu ensinei. E a igreja aprendeu, e a igreja vive hoje esses dons, e a igreja se edifica. Meus irmãos, naquele momento de dificuldade do pastor, a igreja segurou, porque a igreja estava toda capacitada pelo Santo Espírito para a edificação dos santos. E aí houve uma conversa naquele momento com os irmãos, com os membros. Eles queriam que eu fosse para lá, para aquela igreja. Eu disse, se eu vier para cá é que vocês vão ver trabalho e problema na vida de vocês. A gente só pode ir onde Deus mandar. Não pode ser o desejo de cada um. O pastor cuidou de vocês. Agora é hora da igreja cuidar do seu pastor. Meus irmãos, a igreja abraçou. Sete líderes chorando ao redor de uma mesa. Uma dizia assim, eu não disse a você que o problema era esse agora. Eu não disse, ou seja, Deus já tinha tocado nos corações deles. E depois aquele pastor ficou bem de saúde e a igreja caminhou. Ele não está mais nesta igreja, ele hoje está numa organização da denominação, mas a igreja segurou, a igreja continuou, a igreja cresceu. Foi um outro pastor depois que tudo estava certinho e ele foi para um outro lugar, uma outra missão que Deus mandou. A igreja é quem edifica a igreja. O pastor é um detalhe, um líder, para ir conduzindo na forma que Deus colocou no coração dele, nos atributos, nas atribuições, aliás, que Deus dá ao ministério pastoral. Não deixe de viver e de exercer o seu dom, porque senão você estará deixando a sua igreja capenga. Igreja não é um clube. Não é membro de igreja, não é uma clientela que tem que ser que a igreja precisa dar o melhor para essa clientela para não perder a clientela. Ao contrário, a igreja somos todos nós, formamos essa igreja. Quando falamos dela, nós estamos falando de nós mesmos. Então precisamos melhorar todos nós, cada um de nós, para cada um fazer a sua função e o todo ser edificado. É para isso que serve essa capacitação do Espírito de Deus. É por isso que a gente estuda a pessoa do Espírito de Deus, que sabe, que quer, que tem intenção. Vamos ver Romanos 8, 27. Vamos lá. Romanos 8, 27. Vamos ler 26 e 27, né? E o contexto fica mais fiel, mais tranquilo. Diz assim, ó: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. É a mesma vontade de Deus Pai
É a vontade do Espírito. O Espírito tem o quê? Intenção. Porque é isso que o texto ensina. E aquele que sonda corações sabe qual é a intenção. Essa intenção da intercessão do Espírito por nós, que geme com gemidos. Irmãos, quem é aquele que não já orou com uma vontade de pedir a Deus para matar certas pessoas? Às vezes, a raiva nos toma tanto que a gente tem dificuldade até de ajoelhar. Às vezes acontece isso com crente. Aí eu me lembro de meu irmão, né, que chegou para uma irmãzinha e disse assim: minha irmã, a ceia vai ser daqui a pouco. A irmã já teve algum problema com alguém? Já sentiu raiva mesmo? Ela disse assim: jamais, pastor Alexandre. Quem não sabe, Alexandre já foi pastor. Depois ele sentiu que ele não é pastor e deixou o ministério, mas ele já foi pastor de uma igreja. E aí a irmã disse assim: jamais, pastor Alexandre, nunca, uma crente não pode sentir raiva. Alexandre é meio... A cabeça parece que não é muito boa às vezes, não, viu? Ele deu um beliscão aqui, ó. Aí ela olhou para ele e falou: a irmã nunca sentiu raiva. Olha a ceia daqui a pouco. A irmã disse aqui que nunca sentiu raiva. Eu acho que foi a maior lição que aquela senhora tomou na vida. Meus irmãos, não sejam falsos santos, sabe? Não seja. Eu vejo alguém dizer assim: já nunca isso aconteceu. Eu me lembro do pastor Carlos Antônio. Alguém sentou no gabinete dele e disse: pastor Carlos, posso conversar com o senhor? Pois não, meu filho, pode. Sentou. Disse: pastor, eu queria dizer ao senhor aqui que eu nunca briguei com a minha mulher. Aí pastor Carlos olhou para ele, pensou um minuto e disse assim: então já está na hora de casar, não é não, meu irmão? Porque se está casado, nunca brigou com a mulher, alguma coisa, né? Duas personalidades diferentes, né? Duas intenções diferentes. Para que estava ali no gabinete para ser atendido, né? Para se aparecer. Para dizer que nunca brigou com a mulher. Talvez um brigão terrível. Ninguém, não sei, não o conheço direito, mas a resposta do pastor Carlos foi espetacular, foi esplêndida. Talvez o irmão deva então se casar com ela, né? Que não deve estar casado ainda, se está nesse tempo todo sem ter nenhuma dificuldade. O primeiro ano, aliás, é de uma dificuldade, de um ajuste, não é? Terrível. O Espírito tem intenção, meus irmãos. O Espírito de Deus é pessoa. O Espírito de Deus tem personalidade. E a gente precisa compreender isso para não estar vendo o Espírito de Deus como um poder que desce, uma luz, um raio. Não é assim. E Deus se manifesta de forma diferente para cada um, conforme cada um precisa. Conforme cada um necessita, da mesma forma que ele distribui os dons, conforme a igreja precisa, conforme a igreja necessita. E o poder de amar, né? Este poder de amar. Aqui na carta aos Romanos, vamos lá até o capítulo 15. Vamos ver lá o verso 30, o que é que diz do capítulo 15 desta carta aos Coríntios. Vamos ler aqui o 14 e o 15 para a gente entender direitinho. O 16 nos dá assim uma liçãozinha, né? A gente podia até ler também. Diz assim, primeira carta, não, a primeira não, Romanos, eu falei Coríntios, foi? Falei Romanos mesmo? Certo. Porque de vez em quando a gente comete esses gafes, né? Mas eu falei então Romanos. Romanos, capítulo 15, versos 14 e 15. Diz assim, ó: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Está vendo? Quando a gente é capacitado, a gente fica capaz de instruir uns aos outros. Mas, em parte, vos escrevo mais francamente para vos lembrar de algumas coisas por causa da graça que me foi concedida por Deus. Para ser um servo de Cristo Jesus, os gentios, servindo ao Evangelho de Deus como sacerdote, para que os gentios sejam aceitáveis como oferta santificada pelo Espírito.
uma oferta separada pelo Espírito. Que foi aí? Verso 30 é sobre o amor. Eu disse que ia ler 14, 15 e 16, por causa do 14 da instrução. Do 16 eu digo que traz uma liçãozinha para a gente, não foi? Mas muito bem lembrado, muito obrigado, viu? E aí o verso 30 que vai falar sobre o amor. Mas foi ótimo, porque se eu tivesse esquecido, você está aí para ajudar. Aí o verso 29 e 30 diz assim: E bem sei que, quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações, em meu favor diante de Deus. E pelo quê? Pelo amor do Espírito. O Espírito tem o poder de amar. Eu não precisaria desse versículo. O versículo anterior já mostra esse amor quando intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vemos, quando falamos sobre a doutrina de Deus, a gente pôde perceber que a motivação de Deus ter feito o mundo, qual foi? Amor. Mas por que Deus tem que se importar conosco, né? Quem é o homem para que Deus se importe com ele? Não é assim não é essa pergunta que é feita? Quem somos nós? Se não fosse o amor, meus queridos. Olha, tem umas ovelhinhas nossas que ficam passeando, vendo certos pastores aí na mídia, e esses pastores ficam distorcendo textos bíblicos, aí de vez em quando vem com umas questões para cá, e por conta dessa questão de dom espiritual, e veio dizer que o amor não é tão grande como isso, como aquilo. A Bíblia diz que fica a fé, a esperança e o amor, e o maior deles qual é? É o amor. A Bíblia também ensina que Deus é amor. Não há, meus irmãos, dentro da ideia de Coríntios 13, não há outro motivo de Deus se importar com o homem, não há outro motivo de Deus ter feito o mundo, de Deus ter feito o homem, de Deus cuidar do homem, de Deus se tornar homem para redimir a humanidade, senão o amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É o amor. E o Espírito tem esse poder de amar. Veja, intenção, conhecimento, né? O saber. Ele tem o poder de amar. O Espírito de Deus é pessoa. E o que é interessante também é o poder de sentir. Tem umas coisas que a gente usa a ideia do antropomorfismo, porque é a única linguagem que a gente entende, é a linguagem que a gente conhece, não é verdade? Antropomorfismo, calma para os irmãos compreenderem. Antropo de homem, e morfismo de morfar, de formar, de dar forma. Essa ideia de antropomorfar é a gente transformar em homem. Então a gente faz isso com Deus. Às vezes a gente dá forma de homem a Deus, não é? Muita gente enxerga Deus como o velhinho lá. O irmão Lucas lembra do velhinho, não lembra, Lucas? A gente tem essa ideia do velhinho, né? Do velhinho de barba grande. Eu estou de barba, mas é barba pequena por enquanto. É o velhinho de barba grande, é a ideia de Deus. Mas a Bíblia traz uma ideia antropomórfica de Deus, né? A mão do Senhor está estendida, né? Os ouvidos do Senhor estão inclinados. Tem toda esta ideia antropomórfica, ou seja, a gente, por conta da nossa linguagem, do nosso entendimento, de que mão estendida é ajuda, né? De que ouvidos inclinados são para ouvir, então a gente dá esta ideia, essa transformação, né? A gente acaba transformando, por conta da linguagem, Deus em homem. A mesma coisa acontece com os sentimentos. E aí é bom porque a gente verifica também que o Espírito sente, ele tem o poder de sentir. E a carta aos Efésios fala sobre isso, quando no capítulo 4, verso 30, ele nos ensina que a gente não deve
causar certos sentimentos no Espírito de Deus. Diz assim, ó, primeiro 29 e o 30, eu sempre leio o anterior para dar um contexto melhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeça. E o próximo versículo vai falar também de uma série de sentimentos mais nossos, né? Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade, como a igreja contemporânea tem necessitado ouvir esses versículos, né? Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Não entristeçais o Espírito Santo, este poder de sentir que é atribuído à pessoa e que mostra que a pessoa do Espírito de Deus tem personalidade. E a gente precisa compreender. Uma das provas bíblicas de que o Espírito de Deus é pessoa estão nesses versículos que nós acabamos de ler, tanto na carta aos Coríntios, aos Romanos, aos Efésios. A gente pode pegar todos esses versículos e aqueles que querem nos apresentar um espírito que é manifestação da natureza ou que é uma energia, um poder, que a gente possa entender que poder é apenas uma das atribuições, um dos atributos do Espírito, que tem o poder de pensar, sentir, amar, que tem direção própria, né? Que tem intenção, que tem consciência própria, como a gente viu, que tudo isso é característica de pessoa. Está na personalidade do Espírito de Deus. E que possamos compreender isso para que também sejamos mais fiéis na nossa adoração ao Senhor. Falamos sobre a pessoa de Deus Pai, falamos sobre a pessoa e estudamos sobre a pessoa de Jesus Cristo, e agora estamos estudando sobre a pessoa do Espírito. Esta não é a ordem natural na teologia, isso só é estudado depois da antropologia, depois da soteriologia, ou seja, depois da doutrina do homem, depois da doutrina do pecado, depois da doutrina da salvação. Aí a gente trabalha a pessoa do Espírito de Deus. A gente inverteu a ordem para que a gente conheça, entenda sobre as três pessoas, e depois a gente vai repetir alguns textos quando a gente falar sobre salvação, sobre arrependimento, quando a gente estiver trabalhando a doutrina da salvação, chamada também de soteriologia, né? Quando você ouvir esse termo, você já vai saber que fala sobre o ensino da salvação. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, por essa escola bíblica dominical. Meus irmãos, quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente tem a condição de estar prostrado diante dele, ajoelhado diante dele, compreendendo a obra salvífica que ele fez na vida de cada um de nós e compreendendo que a nossa vida precisa ser transformada por esse Espírito de Deus. Os nossos conceitos empíricos, eles não são uma regra. Alguns dizem assim, mas eu penso que... Não é? Temos que ter cuidado com algumas coisas que nós pensamos, temos que ter cuidado com algumas coisas que nós falamos, porque não é o que eu penso. Há um adágio que diz que todo penso é torto. Eu faço assim lembrando de um personagem de um filme. E de fato, tem que ter cuidado, porque aquilo que eu penso tem que ter fundamento. Não pode ser simplesmente aquilo que eu penso. Eu passei a vida inteira achando que... O catolicismo era a primeira igreja que surgiu no mundo e que o espiritismo era o complemento do catolicismo. Passei muito tempo pensando isso, porque eu pensava sem fundamento. E quando eu me deparei com os textos bíblicos
e com a teologia eu vi que a coisa não era assim, não é? Os apóstolos iniciaram a igreja e lá para o quarto século é que começou a ter uma ideia de catolicismo que nasce com uma ideia de igreja universal, que católico significa isso, né? Universal. E aí depois se tornou uma denominação antiga, sim, mas que a gente começa a compreender também lá na frente uma ruptura que sai disso porque este movimento começou a errar muito na Idade Média e a gente vê os movimentos que surgem protestantes, o movimento evangelicalista, movimentos que surgem posteriores, reformadores que surgem posteriormente na Alemanha, na Suíça, em outros lugares, e de onde deriva-se as igrejas históricas protestantes dos nossos dias. Então é necessário verificar, de fato, com fundamento e não simplesmente o que eu penso. Só para concluir essa ideia do penso, a gente está falando sobre o espírito, sobre a personalidade dele. O poder de pensar é um poder da personalidade. Mas só para a gente compreender essa ideia do penso, uma vez um camarada falando de mansidão, achava que todo manso era aquele que falava tranquilo, quieto. Aí eu perguntei a ele assim, qual o homem mais manso da terra? A Bíblia fala. Ele disse, claro que fala, Moisés. Eu disse, vem cá, se você me der um bilhetezinho aí para entregar a alguém, você acha que no meio do caminho, se eu sentir raiva de alguma coisa, eu vou rasgar? Não, acho que não. Você não. Aí seria tolice. Pois é, o homem mais manso da terra quebrou as tábuas escritas pelo dedo de Deus. Existem iras, em alguns momentos, que elas excedem até a mansidão do homem. Outra coisa é o conceito de mansidão no Novo Testamento. A gente tem que perceber o que significa mansidão no Novo Testamento. É compreender aquilo que de fato é. E mansidão não significa temperamento forte ou temperamento brando. Nada disso. Ser manso não é isso. Depois eu vou falar sobre isso para os irmãos compreenderem. Não pode ser aquilo que eu acho. E nós estamos com a igreja cheia de gente com achismo. É por isso que nós precisamos estudar a fundo, com profundidade, textos, inclusive, da palavra de Deus. Porque senão a gente vai rejeitar Jesus, que diz assim, filhos do diabo, vocês são filhos do diabo, ele que era homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, é pai da mentira. Aí a gente vai rejeitar Jesus falando isso. A gente vai rejeitar Jesus com Pedro dizendo assim, para trás de mim, Satanás. A gente vai rejeitar João Batista dizendo, raça de víboras, quem vos ensinou da ira vindoura? Aí a gente vai rejeitar uma série de personagens bíblicos sérios, inclusive o próprio Deus na pessoa de Jesus. A gente vai rejeitar Deus, dizendo, quando eu entrar lá naquela cidade, acaba com tudo, inclusive mulheres e crianças. A gente vai rejeitar isso e não vai entender, não é? Então vamos ver, conhecer direitinho para a gente entender. Vamos orar?